Shalom, shalom, queridos. Vamos a mais um vídeo, né, falando sobre o orgulho. Eu falei que seria um por semana, né, toda quinta, mas ontem eu não consegui gravar. Mas estamos aí, firme e forte. Shalom não, né? Shabbat shalom. Que o Senhor renove suas forças, que você seja restaurado, restaurada. Que nesse dia de descanso o Senhor te refaça. Que esse ciclo desses 7 dias seja encerrado, que não haja pendências, que não fique nada seu para trás e que você possa entrar pleno no próximo ciclo do Senhor e que neste dia a sua alma entre no descanso do eterno e que você seja totalmente renovado e refeito para a honra e refeita, né? Para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Vamos lá, a gente vai continuar falando sobre o orgulho, né? A gente falou um pouco semana passada, lemos acerca do rei Uzias, o que aconteceu, como um homem que começou bem, se perdeu na caminhada e terminou como terminou, né? Afastado, sem poder estar em comunhão, né? Leproso. E a gente vai continuar falando ainda sobre essa questão do orgulho. Eu quero ler com vocês, começar lendo com vocês hoje, Isaías, capítulo 14, versículo, eu vou começar lendo 12. A gente vai ler o versículo 12, 13 e 14, amém? Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui nós vemos, irmãos, outra questão, outra vertente, né? Outra história relacionada ao orgulho. E me chama muito a atenção, né, que agora esse relato ele não vem de alguém que nasceu em corrupção, né? Mas vem de alguém que nasceu no céu, com toda a base de santidade, com toda a base de integridade, com alguém que via, né, o Pai, o Filho, o Espírito que convivia, que tinha altas patentes, né, mas que deixou-se dominar pelo orgulho. E aqui, queridos, eu vou fazer uma ressalva, né, porque talvez você já tenha escutado isso, né, que os anjos, eles não têm poder de decisão. Por exemplo, o anjo de adoração só pode adorar, o anjo de guerra só pode guerrear, né? E coisas assim. Na verdade, os anjos eles cumprem os seus propósitos, né? Diferente de nós, que por causa da corrupção, por causa do pecado, ficamos perdidos aí, né? Perdemos anos aí até começar a caminhar e descobrindo que Deus nos chamou. Os anjos eles sabem o que eles têm que fazer, e eles fazem, né? Isso não quer dizer que anjo não tenha poder de escolha, porque se isso fosse verdade, Satanás continuaria sendo um querubim ungido, né? Ele escolheu, né? E isso mostra também que o Senhor criou todos os seres com poder de decisão acerca das suas escolhas, dos seus sentimentos e das suas vontades. Irmãos, eu não vejo muito. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou colocar para não gerar a situação, né? Eu não vejo muito problema no sentido assim, eu senti inveja. Todos nós seremos atacados, irmãos, por sentimentos. Todos nós, sem exceção. Cada um é tentado pela cobiça do seu coração, né? A Bíblia diz. Então, todos nós sofreremos níveis de tentação. E essa tentação não vem de Deus, ela é carnal, né? Porque nós estamos dentro de uma natureza carnal. Carnal do pecado, né? Do pecado original. A questão é o que eu faço quando esse sentimento brota. Aí, para mim, aqui tá o cerne da questão.
Hoje eu me peguei numa situação, irmãos, hoje, né? Hoje à tarde, eu passei uma situação quando meu pai faleceu, e teve uma pessoa, assim, naquele período que me causou uma dor desnecessária, sabe? E hoje eu fiquei sabendo de algo que essa pessoa está passando. E o primeiro sentimento que veio, que brotou assim no meu coração, que eu não sabia que existia, tá, irmãos? Porque eu tenho um hábito de as coisas acontecem e eu vou procurando resolver dentro de mim, né? O sentimento que brotou no meu coração foi: agora você vai entender a dor que eu estava passando. Foi o primeiro sentimento que brotou dentro de mim. E eu me assustei com ele. E daí agora eu já fiz um momento de oração, já fui para o Senhor, falei: Senhor, eu havia entendido que essa ferida estava curada, mas eu quero dizer mais uma vez, mediante o que está acontecendo, que eu perdoo essa pessoa, que eu abençoo e que eu não quero que ele passe o que nós passamos. Se o Senhor entender que essa é a colheita dessa pessoa, isso é entre ele e o Senhor. Eu o libero para não viver a dor que nós enfrentamos, a dor que nós passamos, para não viver aquilo que nós vivemos. Eu o libero para ter uma vida de paz e abundância. Então, queridos, o sentimento veio por causa de um trauma, por causa de uma ferida que eu nem sabia que existia. Porque nós não temos, irmãos, nós não temos entendimento do que tem dentro de nós. Nós não temos entendimento do que aconteceu de fato quando nós somos gerados. Nós não temos, por mais que a gente tenha lembranças de situações e de problemas, nós não sabemos, né? Como o Senhor sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Eu só sei que eu tenho cabelo que está caindo. É a única coisa que eu sei. O Senhor sabe. O Senhor me conhece por dentro e por fora, né? Aquele coro infantil, por dentro e por fora, no alto e embaixo. O Senhor me conhece na plenitude. Como diz a palavra, para onde fugirei da tua presença? Se eu subo no mais alto lugar, o Senhor está. Se eu desço, o Senhor ali também está. Então, o Senhor conhece. Eu não me conheço. Então, por causa da nossa trajetória de vida, né? Por causa da nossa história dos antepassados, existem muitas coisas em nós que nós desconhecemos. Então, esses sentimentos que vêm primeiramente da natureza caída, que só será resolvida, irmãos, quando nós recebermos um novo corpo transformado. Né? Aqui na Terra, a gente vai lutando, a gente vai se santificando, a gente vai pedindo perdão, a gente vai perdoando, mas não é resolvido na sua plenitude. Isso não existe, irmãos. Aqui a gente continua lutando pela santificação, né? Enquanto houver fôlego, a gente vai estar lutando pela santificação. Mas a gente vai ter reações acerca tanto da natureza pecaminosa, como acerca da nossa história de vida. Então, esses sentimentos, né, eles vão brotar. Aqui no coração de Satanás, brotou um desejo. Olha só, vamos ler aqui de novo? Isaías 12, 14, versículo 12. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, ele não proclamava, ele não declarava, mas ele dizia no coração, eu subirei ao céu. Então, quer dizer, ele era um querubim, eu acredito, irmãos, que da terra, tá? Deveria ser algum nível de guardião, não sei, não gosto de entrar nisso, tá? Não é o meu foco entrar nisso, porque eu acho, com todo respeito a todo mundo aqui, eu acho que tem certos conhecimentos que nós buscamos que são totalmente desnecessários, mas amém, né? Cada um com seus conhecimentos aí. Mas eu acredito que ele era algum tipo de guerreiro, de guardião, sei lá, aqui da Terra. Então, ele olhava, porque ele tinha acesso, né? E ele falava assim, eu vou subir ao céu. No coração ele dizia, eu vou subir ao céu, acima das estrelas de Deus. Então, aquilo que Deus colocou na galáxia, eu vou subir acima disso. E exaltarei o meu trono no monte da congregação. Queridos, o monte da congregação é o trono de quem que está lá? Ele cobiçou o trono que estava vazio e que era o trono de Cristo. Ele cobiçou um lugar, lá eu vou me assentar. Nas extremidades do norte,
subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele cobiçou sair do lugar de atuação dele, ele cobiçou entrar num lugar que não era o lugar de atuação dele, ele desejou se assentar num trono que não estava preparado para ele, e ele desejou deixar de ser quem ele era para ser semelhante ao Senhor. E tudo isso estava no coração dele. Vamos lá, a gente está falando de orgulho, irmãos. Quantas vezes a gente não olha para pessoas e a gente não sente essa... Eu queria estar nesse lugar. Vamos voltar para o que eu estava falando. Esses sentimentos, eles vêm, seja de um histórico de traumas, de medos, de inseguranças, de inferioridade, ou seja, como um dardo inflamado que é lançado sobre nós e que encontra guarida no nosso coração. Eles vêm. Agora a questão é, o que eu faço com isso? Porque, irmãos, o orgulho é um pecado que nasceu no céu. Eu acredito que por isso que Deus abomina tanto a questão do orgulho. E o orgulho é a semente maligna que gerou todos os outros frutos de pecado. Vamos lá. Ciúmes, que é um pecado tão comum. Da onde que vem os ciúmes? Os ciúmes vêm de eu olhar e falar assim, é meu. Ninguém pega, ninguém toca no que é meu. Possessão. É algo, eu tô acima, eu tenho... Ah, você não tem uma caneta dourada com uma coroa e uma pedrinha no meio, eu tenho. É minha, não olha, não pega, não toca. Isso é um tipo de orgulho, irmãos. Que a gente dá outros nomes. Mas se você for procurar a raiz bem profunda, muitos se colocam até com altivez. Essa mulher é minha. Esse homem é meu. Ok, irmãos, essa caneta é minha. Ok. Isso não tem problema. Não tem problema eu ter algo. Agora, quando entra os ciúmes, quando entra ninguém toca, por que ninguém toca? Se a gente for cavando como que funciona o ciúme, você pode ter certeza que a gente vai chegar lá no orgulho. Outra questão, a ira. Né? Por que eu me iro? Por que eu saio do meu normal, né? Se a gente pode colocar assim. Porque ninguém pode mexer no meu eu. Então, é lógico, irmão, tem outras questões, né? Pode ter a questão hormonal, eu não estou falando essas coisas, amém? Eu estou dizendo aquelas iras naturais que a gente tem no dia a dia. Porque eu não posso ser confrontada, eu não posso ser tocada, eu não vou ouvir isso. Por quê? Mas eu posso falar. Eu posso falar, eu posso apontar, mas em mim ninguém toca. Se tocar, eu explodo. Por que isso? Se a gente for olhar a questão dos pecados de perversão, ninguém manda em mim. Eu quero me autossatisfazer. A gente está aí com o propósito, né, de Romanos 12. Eu quero me satisfazer. Eu tenho esse desejo. Deus colocou isso em mim. E eu vou usufruir da melhor forma possível. Porque Deus não me daria algo que eu não pudesse usufruir. Irmãos, presta atenção. Toda a terra, toda a natureza foi contaminada por causa do pecado. Deus não colocou desejo desesperado em ninguém. Esse não é o plano original de Deus. O plano original de Deus é que haja um alinhamento dentro do casamento, dentro da aliança. Esse é o plano original de Deus, com equilíbrio, com santidade, mas sim com alegria, com contentamento e com prazer. Então, nós precisamos, irmãos, ter esse entendimento e parar para pensar em algumas coisas. Perdão. Eu já falei algumas vezes, né, em alguns vídeos, assim, nós somos seres racionais e nós precisamos começar a pensar sobre as questões, mas não é um pensar para questionar, não, irmãos, mas pensar por que é assim, por que tem que ser assim, entende? Por que as pessoas falam isso? Será que é isso mesmo? Será que a Bíblia diz isso?
O que está por trás disso? Então, por trás daquele querubim ungido, existia no seu coração uma raiz de orgulho que levou ele a uma cobiça. Então, as raízes de orgulho, elas sempre vão nos conduzir a algo, irmãos. A raiz de orgulho pode me conduzir, por exemplo, à depressão. Por quê? Porque eu posso ficar extremamente insatisfeito por aquilo que eu tenho, porque não se compara com aquilo que eu gostaria. E eu preciso ter a minha alma saciada, porque o orgulho, ele visa na autopreservação. Entende? Então, eu preciso me preservar. Eu não posso sofrer danos, eu não posso sofrer perdas, eu não posso ter o meu nome arrolado em determinadas situações. Eu preciso ser o melhor. Eu faço tudo com excelência porque eu faço para o Senhor. Irmão, isso é raiz de orgulho. E eu falo isso porque eu era assim. Não é para agradar o Senhor, não. Isso é porque a gente quer que o nosso trabalho seja reconhecido. Porque se fosse para agradar o Senhor, o nosso melhor também seria em casa. Se fosse para agradar o Senhor, as mulheres tratariam bem os seus maridos. Porque a Bíblia diz que é para fazer como faz ao Senhor. Se fosse para agradar o Senhor, os homens amariam suas esposas para não ter sua oração cortada, bloqueada por Deus, trataria as mulheres como vaso mais frágil. Se fosse por amar ao Senhor, os filhos estariam debaixo de cobertura de oração, de unção, de ensinamento, de correção. A maioria das coisas que nós fazemos, irmãos, não tem nada a ver com agradar o Senhor, não tem nada a ver com a excelência. Tem a ver com o eu querer estar no centro, o eu não querer que encontre erros em mim, o eu não querer ser apontado, ou se for apontado é para mostrar que eu sou melhor. Muitas vezes, irmãos, nós nos comportamos exatamente como Satanás. Eu vou chegar no maior lugar desta igreja. Acima de mim só vai ter o pastor. Eu vou ter a maior célula da igreja. Eu vou ter a maior igreja da cidade. Irmãos, o que eu tenho visto isso? Ai, meu Deus. Eu não vejo problema nenhum, irmãos, em você orar e falar assim, Deus, eu quero ser um instrumento do Senhor, eu quero ganhar vidas, eu quero que a minha igreja ou que a minha célula seja uma referência, um ponto de referência poderoso do Senhor, de salvação. Mas daí eu vejo, né? Eu gosto de falar das igrejas da modinha, né, irmãos? Aqui em Ariquemes a gente tá com a nova agora. Não vou falar qualquer, não. Daí a igreja tá bombando, irmãos, bombando, mas bombando. Você olha os stories, você olha os status, você olha as fotos, 90% do povo que tá lá era gente de outra igreja. Aonde que está? E eu não tenho problema, já falei sobre isso, com pessoas mudar de igreja, eu não tenho problema com isso, irmãos. Mas será que eu estou fazendo isso pelo Senhor? Ou será que eu estou fazendo isso por vaidade do meu coração? Entende? Quantas vezes nós olhamos e transicionamos e agimos nos impulsos do nosso coração por causa das raízes de orgulho? E nós não vemos isso, irmãos. Dificilmente nós olhamos para nós e falamos, não, eu sou orgulhoso. E quando nós falamos, geralmente a gente coloca alguns adjetivos positivos junto com a frase, para querer dizer que o nosso orgulho é um orgulho bom, né? Que não é algo ruim. Mas pode não ser algo ruim aqui na Terra, mas como que o Senhor está vendo isso? Como que o Senhor está se mobilizando ou se movendo dentro dessa situação de orgulho? Só que daí, irmãos, entra uma questão. O orgulho é algo que está bem enraizado dentro de nós. E várias pessoas, né, que escreveram sobre isso, que abordam esse assunto, uma fala em comum é: nunca ninguém fica totalmente sem orgulho. E daí parece que é uma coisa ilógica, né? Se eu não consigo vencer o orgulho, então ele vai me vencer. Se eu não consigo arrancar 100% o orgulho do meu coração,
Então, é desnecessário, é bobo eu lutar ou querer sair disso, porque vai ficar. Mas, na verdade, irmãos, a gente tem que olhar os reinos, né? O reino de Satanás, ele é um reino. O diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Então, ele é um reino que mata, e daí entra o orgulho nisso aqui, né? Se você parar para analisar no natural os assassinatos, você vai ver que todos os assassinatos eles estão com o eu dentro dele, né? Envolvido nesse ambiente de assassinato. Eu decidi roubar e alguém atravessou o meu caminho e eu não deixei que essa pessoa ficasse. Eu decidi que eu queria essa mulher, então eu estuprei ela e matei ela. Eu decidi que eu não vou ser uma mulher traída, então eu matei o meu marido. Entendeu? A grande maioria está voltado para si mesmo, matar. O roubar é a mesma coisa. Eu quero isso. Então eu vou defraudar, então eu vou enganar, então eu vou mentir, eu vou ludibriar, porque o roubar, irmãos, não é somente eu ir tomar de você a força. Eu posso ser maquiavélico ao ponto de criar uma situação para você me entregar como se eu não estivesse roubando. Mas, na verdade, é um roubo. Sabe? Vamos lá, vamos colocar isso dentro da questão ministerial, né? Eu posso almejar um nível de unção ou um tipo de unção ministerial e eu vou costurando para chegar no ponto onde eu desejei. E daí o meu pastor começa a ver em mim aquilo que eu estou produzindo e fala, não, essa pessoa é mesmo. E daí, por exemplo, né, me unge lá pastor, mas de fato eu deveria ser porteiro. Eu deveria ser zelador. Mas o desejo do meu coração fez com que eu costurasse, criasse artimanhas para chegar num lugar que não era meu. Matar, roubar e destruir. A destruição é a mesma coisa. Eu destruo de acordo com... Eu não lembro qual playlist que eu fiz falando sobre a lente que eu vejo, né? Então, a gente está falando que o diabo veio para isso, mas o diabo faz através de pessoas, amém, irmãos? E ele vai fazer aonde ele acha. Por exemplo, ele não vai matar uma pessoa através de alguém que não consegue matar. Né? Ele vai matar uma pessoa através de alguém que tem coragem de enfiar a faca, de puxar o gatilho, sei lá, de torturar, sei lá o que, né? Então, e a destruição é a mesma coisa. Esse é o reino do diabo. Totalmente fundamentado e alicerçado no orgulho. Agora, o reino de Deus, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, assim como no reino das trevas existe um padrão, um modelo chamado Lúcifer, Satanás, e todos os comportamentos dele que estão em nós mostram o reino que nós estamos vivendo e servindo, assim também nós temos um padrão e um modelo de um rei, de um governante chamado Jesus, que reina dentro do reino de Deus. E Jesus é manso e humilde. Mas parece que não bate as conversas, porque eu acabei de falar que o orgulho a gente não consegue se desvencilhar dele totalmente. Mas eu consigo, irmãos, lidar com ele todos os dias. Eu consigo tomar decisões saudáveis todos os dias, como aconteceu comigo hoje. De olhar e falar assim, isso aqui tá errado. Uma coisa que aconteceu há 5 anos atrás, eu nem sabia que estava dentro de mim. Irmãos, eu poderia ter pegado aquele sentimento e ido para o outro lado. Isso são escolhas. Isso é Deuteronômio. Escolhe, pois, a bênção e a maldição. O que você está escolhendo? E isso não é feito chorando, com um nível alto de unção. Não, irmãos, isso é feito com eu conheço a palavra e eu decido. Eu decido mortificar a minha natureza humana, que cria vingança. Esse foi o sentimento que brotou do meu coração. Vamos colocar a palavra certa no lugar. Agora você vai sentir o que eu senti naquele tempo. Então eu poderia ter entrado nisso e começar a me deleitar nisso. Bem feito, viu? Agora você vai saber.
Você vai saber o que é a dor de perder um familiar, você vai saber, você vai saber, você vai saber. Muitos espirituais iriam até orar por isso. Deus, tomara que ele colha mesmo, porque a tua palavra diz que aquele que planta tem que colher. E tudo isso, irmãos, eu estaria potencializando um pecado que já estava dentro de mim. Mas eu fiz uma escolha. E qual foi a minha escolha? E não é porque eu sou boa. É porque eu decidi seguir um modelo, um padrão e viver dentro de um reino. Qual foi a minha escolha? Senhor, para mim isso estava resolvido. Eu nem sabia que estava dentro de mim. Mas eu perdoo. Eu perdoo e eu não quero, Senhor, eu não quero. Irmãos, isso eu falei de coração. Deus sabe que foi verdade. Porque eu sei o que eu passei naquele período. Eu sei o tamanho da dor e eu não quero essa dor para ninguém. Então eu abençoei. Porque cada um, irmãos, dá o que tem. Então hoje, nessa situação, eu venci o orgulho. Eu decidi ser mansa, eu decidi ser humilde, eu decidi. Não foi o que nasceu de dentro de mim, o que nasceu da ferida da minha alma, o que nasceu da minha natureza caída, foi vingança, foi ofensa. Mas eu não deixei que isso frutificasse. Eu não deixei que isso inflamasse o meu coração. Eu não deixei que isso tomasse os meus pensamentos. Eu tomei uma decisão diante disso, diante dessa vertente do orgulho que nasceu dentro de mim hoje. Eu tomei uma decisão. Então é isso. Eu não consigo falar, uau, venci o orgulho, não tenho nada em mim. E daí, isso aqui entra numa outra vertente, né? Que muitos que agem assim começam a ter orgulho da sua humildade, né, irmãos? Porque eu sou humilde. Não. É você andar com consciência. Olha, isso aqui, a Bíblia diz assim, aquele que está em pé, cuide, né? Para que não caia. Então, eu preciso me manter neste lugar. Eu preciso me manter. Eu preciso sair todos os dias dos olhos altivos. Eu preciso sair todo dia da ofensa. A gente vai entrar nesses detalhes com mais detalhada, mais detalhes, né? Mais para frente nos outros vídeos. Em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Ok, irmãos, o mundo jaz no maligno. Mas eu preciso decidir de qual mundo eu sou. Irmãos, ir para a igreja é top. E a gente tem que ir. Nós precisamos, né, da comunhão com os irmãos. É nessa comunhão com os irmãos que nós vamos ser liberados em bênção, que nós vamos ser motivados na fé, que nós vamos ser aliançados com o corpo de Cristo. Mas também é na comunhão com os irmãos que nós vamos ser tratados e que aquilo de pior que existe em nós vai brotar. Você já conviveu com uma pessoa que parece que o que tem de pior em você aparece? Mas isso, irmão, são oportunidades de eu limpar isso que está sujo dentro de mim ainda. Isso são oportunidades, sabe? Eu lembro de um tempo, quando eu comecei nessa nova caminhada do profético, né? Que, irmãos, era tanta confusão dentro de mim, tantos pensamentos errados, tanta sujeira de emoção, que eu pensava assim, eu não vou dar conta. Não, parece que quanto mais eu limpo, mais sujeira aparece. Eu não vou dar conta disso aqui. Assim, tipo, era um nível elevado demais para mim, sabe? Mas eu fui perseverando. Eu decidi dar um passo de cada vez. Eu decidi ir caminhando no meu tempo, na minha força, mas sem parar, sem retroceder, sem desistir. Eu fui indo. Eu fui indo, eu fui indo, eu fui indo. E hoje, irmãos, se tornou muito mais fácil e mais leve. Daí, eu não estou dizendo... eu gosto muito de expor, irmãos, essas minhas limitações, que é para te motivar mesmo, tá? É para você ver que a gente é tudo gente lutando, né? Lutando. O reino de Deus é tomado por esforço e a gente está aqui lutando. Né? Uns mais na frente, outros mais atrás, uns com áreas que já venceu, outros com áreas que só tá na derrota, mas a gente está lutando, irmãos. E a gente vai chegar lá. A gente vai chegar. Eu creio nisso, amém? Posso ouvir um amém aí, irmãos? A gente vai chegar lá.
Mas hoje, eu falo para vocês, daí você fala assim, nossa, mas para você é tão fácil, irmãos, hoje tem sido fácil. Por exemplo, essa situação hoje apareceu, eu não entrei em desespero, eu não me senti envergonhada porque ela apareceu, né? Esse sentimento no meu coração, esse pensamento. Eu não senti medo, eu não senti nada. Por quê? Porque eu já sabia que isso fazia parte de um trauma e que agora eu precisava resolver isso. Então, o problema apareceu. Agora eu tenho que resolver. E como que eu resolvo? Como que eu resolvo? Irmãos, como que eu vou combater o orgulho? Né? Eu preciso combater o orgulho com humildade. E para ter humildade, eu preciso submeter a minha carne. Quando a gente fala da carne, eu estou falando da nossa essência de pensamento, sentimentos, de vontade. Eu preciso submeter isso à palavra de Deus. E nem sempre vai ser fácil. Hoje foi fácil. Hoje não foi. Hoje, o dia de hoje. Que dia que é hoje? Dia 17/1. A gente está fazendo esse vídeo agora às 8h15 da noite. Hoje foi fácil. Mas tem dias, irmãos, que não é. Tem dia que é com choro. Tem dias que eu falo, meu Deus, eu não acredito nisso. Tem dias que vem as ciladas, que a gente fala, uau, caindo mais uma cilada. E daí faz o quê? Levanta, irmão, sai da cilada, se limpa, se lava. Perdão. Filhinhos, não pequeis. Mas se porém vocês pecarem, nunca se esqueçam que vocês têm um advogado junto ao Pai. O que o Senhor está dizendo? Vocês não precisam ficar, porque o pecado nos afasta do Senhor e nos coloca em prisões. O Senhor está dizendo assim, ei, vocês não precisam ficar presos. Vocês podem permanecer livres. Vocês têm um advogado. É só procurar o advogado e cumprir as cláusulas da lei. Porque se você cumpre, o advogado tem condição de colocar você em liberdade. Amém, irmãos? Não desista. Você vai, nesses dias que a gente vai estar aqui, você vai conhecer muitas vertentes do orgulho, muitas coisas que você falar, meu Deus, eu não sabia que isso era orgulho. Aí tem momentos que você vai falar assim, uau, hoje eu tô legal. Aí tem momentos que você vai falar assim, meu Deus, eu sou muito pior do que eu pensava. Eu já achava que eu não era muito bom, agora eu tô descobrindo que eu sou pior. Não desista. Não desista de lutar contra o reino das trevas. Porque a gente leu aqui, né, 1 João, o mundo jaz no maligno. Mas eu preciso que o meu mundo esteja na luz de Cristo. Eu preciso que o meu mundo esteja dentro do reino do eterno. Então, antes de eu querer combater as coisas do mundo, eu preciso que o meu mundo seja transformado pelo Senhor. Então, vença. Sabe, não tenha medo de vencer. Não tenha medo, irmãos. Eu passei uma situação, vou contar um outro testemunho, tá? Que eu achei muito tremendo. E daí, se vocês notarem, irmãos, eu conto testemunho, isso aqui fica a hashtag, fica a dica, tá? A gente testemunha e não expõe pessoas, não cita nomes. Mas eu passei uma situação, essa é uma situação bem recente. Uma pessoa se levantou contra mim e falando coisas nada a ver, sabe? E tudo por orgulho, competição, sabe? E eu pensando, Deus, eu não estou competindo com ninguém. Mas eu resolvi me calar, irmãos. Eu resolvi, assim, aguentar tudo aquilo. E eu nem sei tudo que foi feito, né? Eu sei de bem pouca coisa, mas não foi fácil. Não foi fácil. Sabe quando você vê a pessoa nitidamente tentando puxar o seu tapete? Não foi fácil. E eu decidi não falar, eu decidi não me justificar, eu decidi não ir atrás, eu decidi deixa ela fazer. Foi bem difícil. E eu só orava assim, Senhor, traz à luz toda a verdade. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, traz à luz toda a verdade. Inclusive, se o que está sendo tentado eram coisas que tentavam me denegrir, sabe? Inclusive, se isso tiver fundos de verdade a meu respeito, traz à tona toda a verdade. Porque se essas coisas forem verdadeiras, eu quero me consertar. Porque geralmente a gente quer a verdade, irmãos, para sair por cima, né? Mas nem sempre é assim.
Às vezes existem coisas em nós. Irmãos, há uns 15, 20 dias atrás, essa situação se resolveu de uma forma tão milagrosa, mas tão milagrosa, de uma forma tão superior ao que eu imaginava, que eu ainda falo sobre isso, eu falo, Deus, eu não acredito que o Senhor fez isso. E quando tudo aconteceu, eu falei, como vale a pena a gente se submeter àquilo que o Senhor diz. Como vale a pena, irmãos? Como vale a pena? Então hoje, né, esse Shabat, vá para o Senhor, sabe? Se aqui, nesse vídeo pequeno até, né, 35 minutos, mas se aqui você reconheceu situações no seu coração de orgulho, de altivez, de competição, de brigas desnecessárias. Irmãos, eu era daquela assim que eu dou um boi para não entrar na briga, uma boiada para não sair. Não era fácil, não. Mas se você reconheceu algo, vai para o Senhor. Senhor, olha, isso aqui eu reconheço, está dentro de mim. Eu quero, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me ajude para entrar num processo de santificação, de libertação, de mudança, de transformação, porque eu não quero ser semelhante a Satanás. Eu quero ser semelhante ao Senhor. Que o Senhor te ajude nesse dia. A gente volta semana que vem para falar mais um pouquinho sobre orgulho, mas que hoje você seja lavado no sangue de Jesus e que nessa limpeza o Senhor venha sobre você te marcando com mansidão e humildade, que são a base do caráter de Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A gente volta semana que vem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Shalom, shalom. Shabbat, shalom, irmãos.